Jovens, com o intuito de deixar vocês bem habilidosos, bem íntimos dessas duas funções, a função seno e a função cosseno, nós temos aqui o gráfico da função f de R em R, cuja lei é f de x igual a seno de x. Aqui é o círculo trigonométrico e observe que você tem dois ciclos positivos, que seria você dar duas voltas completas no sentido anti-horário, olha eles aqui, ó. Veja se não é. Inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão, primeiro ciclo. E aqui a segunda volta, inflexão máxima, inflexão mínima, inflexão. Por sinal, a segunda volta termina aqui, ele ainda está querendo adentrar a terceira volta. E aqui você tem os dois ciclos no sentido negativo. Então você tem aí o gráfico da função seno de menos 720 graus até mais 720 graus. E aqui o círculo trigonométrico. Então veja que coisa interessante. Esse pontinho vermelho aqui corresponde a esse aqui. Deixa eu limpar. Aí, ó. Vejam só. Vamos dar a primeira volta no sentido anti-horário, no sentido positivo. Ó. O seno é a ordenada, é o valor de y. Ó. Tá vendo? Primeira volta, completou. Segunda volta. Veja que, deixa-me retornar, veja que no primeiro quadrante o seno varia de 0 a 1, a função é crescente e positiva. No segundo quadrante de 1 a 0 e a função é decrescente e positiva. No terceiro quadrante de 0 a menos 1, e a função é decrescente e negativa, e no quarto quadrante de menos 1 a 0, e a função é crescente e negativa. Aí quando adentra a segunda volta, a mesma coisa. Primeiro quadrante da segunda volta, crescente e positiva, chega no ponto de máximo. Segundo quadrante da segunda volta, decrescente e positiva. Terceiro quadrante da segunda volta, decrescente e negativa. Quarto quadrante da segunda volta, crescente e negativa, né? E aí você poderia dar mais voltas, aliás, tantas quantas você quisesse, né? E a cada volta completa seria um ciclo. Vamos retornar para a origem. Olha aí, amigos. Bom, no sentido anti-horário, aliás, no sentido horário, que é o sentido negativo, olha a primeira volta no sentido negativo. O seno, que é a ordenada, é 0, menos 1, 0, 1, 0. Segundo ciclo no sentido negativo, 0, menos 1, 0, 1, 0. E podia dar mais voltas, quantas você quisesse, né? Outra coisa, veja que os arcos aí estão em graus, né? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, 450 graus, 540 graus, 540 graus, 630 graus, 720 graus. Mas eles poderiam estar em radianos, né? Em radianos, ó. Então fica 0, π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π e assim sucessivamente. O primeiro ciclo positivo de 0 a 2π, o segundo de 2π a 4π, o primeiro ciclo negativo de 0 a menos 2π, o segundo de menos 2π a menos 4π. Agora vamos passar para a função cosseno. Aí a cossenoide, ó, já é assim, né? Começa no máximo. Então, no primeiro quadrante da primeira volta, ele varia de... Cosseno é abscissa, de 1 a 0, então ele é decrescente
e positivo. Segundo quadrante, de 0 a menos 1, decrescente e positivo, e negativo, aliás. No terceiro quadrante, de menos 1 a 0, ele é crescente, de menos 1 a 0 está crescendo, de menos 1 para 0, e negativo. E no quarto quadrante, de 0 a 1. Né? O cosseno é dado pela abscissa, aqui, ó, pela abscissa, essa setinha azul, e o seno é dado pela ordenada, essa setinha preta. Sensacional. Não é verdade? Deixa-me ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Esse aqui agora, que eu gostaria que vocês visualizassem. Certo? Então, esse gráfico que você está vendo aqui é da função seno, né? O primeiro ciclo, que vai de 0 a 2π, inflexão máximo para π sobre 2, inflexão para π, mínimo, inflexão. Então, se você varia aqui esse A, né, você vai aumentando a amplitude, ó. Né? Se você torna esse coeficiente do seno negativo, ela simetriza, ó. Ok? Né? Então você está variando a amplitude e ora simetrizando quando o coeficiente do seno é negativo e ora mantendo quando ele é positivo. Vamos voltar para o 1. Já esse B, que é o coeficiente do termo em x, é a frequência, veja que você vai diminuindo a frequência, ó, né? E esse D é o eixo sobre o qual ela inflexiona. Veja que quando ele é 2, por exemplo, aqui, ó, ela está inflexionando sobre a reta y igual a 2. Bem interessante, não é, pessoal? Pois bem. Esse aqui, ele é bem interessante, né? Essa curva que você está vendo aí é uma senoide, é o gráfico da função seno. E eu posso comparar ele com outros gráficos. Por exemplo, se eu pegar essa curva azul com amplitude 2, ó, com amplitude 2, né? Tem o mesmo período, de 0 a 2π, agora a vermelha com amplitude 1 e a azul com amplitude 2, certo? Eu posso alterar o período também, não é? Tá vendo? A vermelha sempre é f de x igual a seno de x, né? E posso ainda fazer com que mude, eu deslocar verticalmente para cima ou para baixo o eixo de simetria, que é o eixo de reflexão. Bom, e as questões contextualizadas? Vamos ver, é bem assim que cai no Enem. Deixa eu me dar uma melhorada aí no quadro. Oh, meu Deus, e agora? Tá horrível. Tá amarelo, né? Agora ficou branco. Agora, vamos lá, amigos. Vamos ver essa questão, hein? Quem prestou bem atenção a essa parte da aula o ano passado, ganhou uma questão idêntica na prova do Enem.
Já já vocês verão, porque esse material é o mesmo que eu usei o ano passado. O que é que diz essa questão? Um gerador de corrente alternada produz corrente elétrica de acordo com a equação. Isso que ele está chamando de equação, na realidade, é a lei de formação de uma função. A variável dependente é a intensidade de corrente. Agora, eu não sei se a variável livre é o F ou é o T. Se for o F, é I de F. Se for o T, é o I de T. Se for o F, T é constante, a variável dependente livre for o F, o T é uma constante, é um parâmetro. E se a variável livre for T, o parâmetro é F. Onde F é a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada, T é o tempo em segundos e I a corrente elétrica em amperes. Considerando a frequência F de 60 ciclos, se o F é 60, ele é constante, então ele não é a variável. Então a variável livre é T. Então essa equação, que é a lei de formação da função, é I de T igual a 10 vezes seno de 2π vezes 60 vezes T. Então é I de T é como se o I fosse o F e o T fosse o X, 10 vezes seno de 120π vezes T. Considerando a frequência F de 60 ciclos por segundo, normalmente utilizada no Brasil, esboce o gráfico desse gerador. É uma função senoidal, na realidade isso é, se ao invés de I fosse F e ao invés de T fosse X, seria F de X igual a 0 mais 10 vezes seno de 120π vezes X. Então ela inflexiona sobre a reta y igual a 0, que é o eixo das abscissas. A amplitude é 10, então o valor máximo está 10 unidades acima do eixo de inflexão e o valor mínimo está 10 unidades abaixo. A frequência é de 120π ciclos a cada 2π e a variável livre é o x. Então como é que fica o eixo de inflexão? É a reta y igual a 0. A amplitude é 10. E a frequência F é de 120 πciclos a cada 2π. Então a frequência é 60, que ele já tinha dito aqui. E se a frequência é 60, o período é o inverso da frequência, é 1 sobre 60. Ou seja, ocorre um ciclo a cada 1/60 de segundo. Então você tem aqui, o primeiro ciclo vai de 0 até 1 sobre 60, e aqui é o tempo, T, em segundos, a variável livre. No ponto médio, é a metade de 1 sobre 60, 1 sobre 120. Aqui é 1 sobre 240, que é a metade de 1 sobre 120. 1 sobre 120. E aqui é o triplo de 1 sobre 240, que é 1 sobre 80. Tudo isso em segundos. 1 240avos do segundo, 1 120avos do segundo, 1 80avos do segundo, 1 60avos do segundo. Ocorre um ciclo
a cada 1/60 do segundo. Então ocorre 60 ciclos por segundo. Ela inflexiona sobre o eixo das abscissas. A amplitude é 10, então o valor máximo é 10 amperes, porque aqui no eixo das ordenadas é a corrente elétrica em amperes. E o valor mínimo, menos 10 amperes. E como é uma função senoidal e o coeficiente do seno é positivo, a sequência de pontos notáveis é inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão. Esse é o gráfico do gerador. No instante inicial, a intensidade de corrente é 0, ele não está gerando. Aí liga ele gasta 1/240 do segundo para atingir 10 amperes. Depois muda de sentido e vai assim sucessivamente. Sensacional.